Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joelma e ultimamente nós temos conversado um pouco sobre ansiedade, né? Temos tocado um pouco de informações aqui, porque eu passo por isso, né? E passo por isso há muitos anos e tenho buscado superar esses medos, né? E tudo isso que eu venho passando. Algumas coisas eu já consegui superar, né? Eu sei que é um processo e outras ainda estou na caminhada, mas é acreditar que é um processo e que vou conseguir. É assim que a gente tem que pensar, e eu penso dessa forma. Então eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi essa semana, né? Então eu vim compartilhar aqui com vocês agora para a gente conversar um pouco. Nessa semana teve uma festa, né, na escola que meu filho estuda, eu não vou falar aqui qual é a escola, mas teve uma festa junina. E ele foi, né? Eu não fui, né? Por alguns motivos pessoais. Estamos passando por algumas situações um pouco complicadas. E aí eu não fui, mas mandei que meu filho fosse. Meu filho tem 15 anos, né? E eu sou uma mãe muito protetora. Não excessivamente, mas eu busco fazer o possível para estar acompanhando os meus filhos e participar, né, do desenvolvimento, participar do que eles estão vivendo, porque meu filho é menor de idade e eu acho e acredito que essa presença dos pais na vida dos filhos tem muita importância, né? Quando eu vejo que eu não tive isso, não porque minha mãe foi ruim, mas porque ela não pôde me oferecer isso, não pôde me dar, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Ela não recebeu isso, então ela não teve como me dar. E também a vida dela também foi uma vida, não foi muito fácil, né? Criar os filhos sozinha como ela criou. Mas enfim, esse não é o assunto aqui agora. E então eu mandei o meu filho para essa festa, né? E eu identifiquei, na verdade eu já sabia que eu tinha esse medo, mas identifiquei que isso ainda está muito forte. E eu preciso trabalhar nisso. Quando eu me vi aqui em casa, sozinha, né? Porque hoje mora só eu e meu filho, e Deus que nos protege e nos guarda. E então mora eu e ele, porque como eu já falei para vocês aqui, eu fiquei viúva, já fez 1 ano e 7 meses, e agora mora eu e meu filho mais novo. Eu tenho 3 filhos, mas os 2 mais velhos já são casados e moram no seu cantinho, e agora mora eu e meu filho. Então meu filho saiu, foi para a festa, né, junina na escola dele, e eu decidi que não ia. Achei interessante também ele ir sozinho para ele começar a ter um pouco de independência. Moço, e aí eu fui ligar para esse menino. Era 9 horas da noite. Como ele foi de bicicleta com um colega, né? Eu acho importante isso, não ficar enchendo o saco do menino, mas ligar. E aí, filho, tá tudo bem? Que horas vai terminar aí? E aí já apresentou, né? Tá um pouco tarde. E para o menino não vir sozinho, né? Tarde à noite para casa, né? E então eu busquei fazer essas ligações e não conseguia. Eu não sei por qual motivo eu não conseguia fazer. Na verdade, eu identifiquei depois. E eu não conseguia falar com meu filho. E aí eu comecei a ficar muito agoniada, comecei a ficar muito ansiosa e não conseguia falar com ele de jeito nenhum. E eu identifiquei, na verdade, que eu, além de ter, né, essa sensação de não sei o que eu vou fazer, de perda de controle, isso me traz ansiedade, me traz, né, pânico. No caso, o fato de não conseguir falar com ele é como se estivesse fora do meu. Eu identifiquei mais ou menos assim, estava fora do meu controle, né? Naquele momento. E então a mente da gente já cria um monte de cenário. Meu Deus, se eu não conseguir falar com esse menino, né? E se eu for até a escola e não conseguir achar, e não sei o quê. Quer dizer, a mente já vai criando um monte de coisas, né? Mas o que eu identifiquei? Depois de tudo, né? Tá, deixa eu concluir para vocês. Então, eu liguei para minha filha, né, para poder ver se ela conseguia falar com ele. Meus filhos acham super chato que eu fico ligando pro meu filho mais novo, né? Eu não acho. Eu acho que a gente tem sim que estar acompanhando, a gente tem sim que estar. É importante o menino sentir essa presença, né? Esse cuidado não é uma preocupação, é um cuidado. Então, eu acho que isso é importante, né? Aí eu falei com minha filha para ligar, ela não
eu liguei para minha filha e não consegui falar com ela. Então eu liguei para o meu filho e falei com ele, mais velho, que eu não estava conseguindo falar com o irmão dele, se ele podia ligar para ver se ele conseguia. E aí ele ligou, né? Minha nora que ligou e falou que conseguiu falar com ele, que estava tudo bem e tal. E eu falei, o que está acontecendo? Me passa o número dele, que eu não estou conseguindo falar. Beleza, aí ela me passou e eu vi que eu estava colocando o prefixo, né? E não precisava. Não precisava colocar o 73 daqui da região, né? Então eu identifiquei o problema e liguei para ele e aí conversei com ele, né? Perguntei como estava, se estava tudo bem, se ele ia demorar. E aí ele falou que não tinha sido apresentada ainda a quadrilha da escola, que ainda ia apresentar, que assim que terminasse que ele viria. Eu falei, tudo bem, filho, só toma cuidado para não ficar muito tarde, porque você está de bicicleta, senão fica tarde para você vir para casa só. Beleza. Mas até eu conseguir falar com ele, eu já tinha ficado muito ansiosa. Eu fiquei muito ansiosa, o coração acelerou. E aí o que é que eu percebi? Quando começa a ficar assim, eu começo a querer distrair a minha mente, né? Busco o celular, procuro conversar com alguém para poder distrair a minha mente. E aí eu acabo a tirar o foco da respiração, que é o que eu preciso fazer. Buscar concentrar na minha respiração, conversar comigo mesmo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixar a ansiedade passar e ir embora, não resistir a ela. E eu pude perceber, identifiquei uma coisa que eu passei a refletir nessa semana. Essas questões de estar só em casa. Então eu percebi que é um medo que vem de lá da infância. Quando eu ficava só em casa, né? Quando ficava só com meus irmãos em casa, às vezes minha mãe saía do trabalho e ela saía para outros lugares de lá, né? Porque ela trabalhava também e ela queria também se divertir um pouco. Minha mãe era nova, né? Enfim. E eu não vou nem usar o termo nova, porque a gente, por ser nova, eu também fui uma mãe nova, mas eu evitei muito negligenciar, né, algumas situações. Não estou aqui julgando minha mãe, né? O que eu estou dizendo é que todos nós passamos por momentos de imaturidade e que a gente também não percebe. E eu pude perceber que é um medo da infância, de quando eu ficava só, né? Quando minha mãe não voltava para casa, que eu tomava conta dos meus irmãos. Então, se tinha um barulho dentro de casa, uma criança ela já interpreta, ela não sabe interpretar aquilo direito. Então, na mente da criança já vem mil e uma coisas, né? A gente pensa que tem alguma coisa ali de muito perigo. Então, eu já tenho identificado esse medo de ficar sozinha, de não querer dormir sozinha, de sempre ter alguém dentro de casa, né? De não estar só. Eu tenho identificado isso, que está ligado com alguma coisa da infância, né? Às vezes os nossos pais, né, nos deixam sós, isso é importante também a gente estar prestando atenção, né, de como a gente age com nossos filhos. Criança tem que ter um adulto, né, por perto. A gente não pode deixar nossos filhos sós. E eu percebo e me lembro de algumas situações assim, né, algumas situações que eu passei na infância, quando eu estava sozinha, né, situações que eu não vou nem expor aqui, né? Por estar sozinha mesmo, pela negligência do adulto, né? Então ficam esses medos, eles ficam arquivados. E em algumas situações que nos acomete, nos faz pensar que tem a possibilidade de novo de passar por aquelas situações, então vem o medo, né? Eu tenho pensado que é assim, que é por algumas coisas que eu tenho lido, enfim. Então, eu pude perceber isso, que esses medos, né, de ficar sozinha está ligado a aquela criança que esteve sozinha, né, quando ela era criança, que esteve sozinha, que passou por algumas situações, que não tinha nenhum adulto ali, que não tinha nenhuma pessoa ali para proteger, enfim. Mas o que eu tenho que conversar comigo hoje, né, é que hoje eu sou uma mulher adulta e eu estou aqui. E eu posso me proteger, eu posso me guardar, conversar comigo que meu filho está bem, que está tudo bem com ele,
É claro, ter um contato, sim, né? É importante para a gente estar também cuidando dos nossos filhos, é importante essa participação, né? Mas não sufocar, né? Eu ainda não identifiquei se eu sufoco meus filhos, mas eu percebo que tudo que eu me esforço para ser é apenas uma mãe presente e cautelosa, né? É o que eu busco fazer, porque eu acho que presença de pai, de mãe na vida dos filhos é muito importante para o desenvolvimento deles, né? E então é isso. Então eu tenho identificado isso e tenho buscado trabalhar nisso aí, né? Tenho buscado trabalhar. Da mesma forma que eu venci o medo de sair sozinha, como eu falei aqui para vocês, que eu tinha medo de. Eu não conseguia ir ao centro sozinha, eu não conseguia ficar em um mercado sozinha. Tinha que ter, quando o meu marido era vivo, né? Ele tinha que estar ali. Se eu perdia ele de vista, eu ficava apavorada. Então, tudo isso, graças a Deus, eu já não sinto mais, né? Eu vou ao mercado sozinha, eu vou ao centro sozinha, vou andando, volto andando, entendeu? E já consigo fazer isso. Então, da mesma forma que eu venci isso, eu sei que eu vou vencer outras coisas, outras dificuldades. Ainda não consigo viajar sozinha, não consegui ainda, mas eu sei que eu vou conseguir. Assim como muitas outras coisas que eu vou conseguir, ainda tenho certeza disso. Eu tenho passado a acreditar nisso e sei que vou conseguir sim, né? A gente tem que buscar. Então, o que eu tenho para falar para vocês é: procura ajuda profissional, procure um psicólogo, vá conversar, não deixe as coisas se agravarem, né? Tem sentido essas sensações, tem sentido que algo está estranho, não se cale, né? Então, talvez você não converse com. Talvez não. O correto não é você conversar com quem não entende, com quem não passa por isso, porque você vai estar criando, talvez até uma oportunidade de estar odiando alguém gratuitamente sem essa pessoa merecer, porque ela não vai te entender, pode até falar algumas coisas que você não precisa ouvir, né? Porque por conta da falta de conhecimento dela, do não entendimento daquilo que você passa, as pessoas não são obrigadas a compreender, né? Então, converse com um profissional, vá a um psicólogo mesmo, converse com uma pessoa da área de saúde e se cuida porque você merece ser feliz, você merece sorrir, você merece ver o sol, você merece ir ao mar, merece aproveitar tudo de belo nessa vida que essa vida tem, que o Senhor nos presenteou. Tá certo? Espero ter ajudado vocês de alguma forma, né? E vamos compartilhar aqui as nossas, né? Se você tem essas dificuldades também, eu eu proponho que você enfrente e converse consigo mesmo e acredite sempre que a crise ela vai passar. Vai passar. É muito importante que quando a crise venha, você acredite sempre que ela vai passar, como sempre passou. Teve outras vezes, passou e ela vai passar novamente. Ela vai passar, deixe ela passar. Trabalhe sua respiração e deixe ela passar e ir embora, né? Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e Deus conosco sempre. Boa noite a todos. Deixe seu like, né? Se você gostou do vídeo. Se inscreva, se for interessante para você. E compartilhe com outras pessoas se você achar que vale a pena. Uma boa noite e fiquem com Deus.